Olá amigos e amigas, eu sou Wellington Justo e você está no Espaço do SESMIT. Hoje vamos falar de aplicação de penalidades trabalhistas aos empregados. Mas, antes disso, quero saber se você já está inscrito para receber nossas atualizações. Se está vendo meu vídeo no YouTube, basta clicar em se inscrever e depois ativar o sininho, que é muito importante, né? O sininho aparece em algum lugar da tela. Mas se está em meu blog, temos um campo para você se inscrever também. Neste ano, né, estamos entrando em 2018 com novidades. E uma delas é que teremos diversos cursos gratuitos, como elaboração de PPP, PPRA, mapa de risco e muito mais. Também com certificado que poderá ser impresso no momento que você concluir o curso. Mas só os inscritos no blog vão ter direito a esse curso. Então, não perca a oportunidade e, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Quando a empresa pode aplicar advertência ao empregado? Para se manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho, o empregador possui, o direito de aplicar determinadas penalidades, mas dentro de um senso justo e moderado, uma vez que a CLT protege o trabalhador contra as arbitrariedades que ocorrer por parte do empregador. Claro que com a reforma trabalhista, essa proteção, que era um pouco maior, diminuiu drasticamente. E quanto a essa questão de advertência, quando prescreve a punição? Bem, a advertência trabalhista não tem validade, não prescrevendo. Ou seja, se você cometer 3 faltas que gerem advertência pelo mesmo motivo, você pode ser demitido, por justa causa. Porém, os tribunais do trabalho têm uma diferente compreensão. Iremos descrever melhor em seguida. E como será que a advertência trabalhista deve ser aplicada? Ao contrário do que muita gente pensa por aí, as advertências trabalhistas não podem ser aplicadas de qualquer jeito. Os seguintes princípios legais devem ser respeitados. Primeiro, a atualidade da punição deve ser de imediato, exceto quando a falta que foi cometida requer apuração de fato e das responsabilidades para se punir. Ou seja, nada de esperar semanas ou meses para aplicar a advertência. E quando houver a demora, ela deve ser justificada por escrito no conteúdo da advertência. Outra questão é a unicidade da pena. O empregador tem o direito de aplicar uma única vez a punição referente a um ato faltoso. Por exemplo, não se pode aplicar primeiro a advertência e depois uma suspensão por uma única falta cometida. Assim, garante-se o caráter educativo das punições. É para isso que elas servem. O segundo princípio é proporcionalidade, também conhecida como bom senso do empregador. É a dosagem da pena merecida pelo empregado devido ao ato faltoso, considerando o passado funcional do empregado, ou seja, se ele já cometeu outros atos faltosos, os motivos determinantes para a prática da falta, a condição pessoal do empregado, como grau de instrução, necessidade, etc. São questões que vale a pena ser consideradas. E qual a ordem das punições? O empregador deve respeitar a seguinte hierarquia das punições, na seguinte ordem. Primeiro, advertência verbal, depois escrita, suspensão e, por fim, a demissão. Os excessos na advertência trabalhista, quando ocorre a humilhação do empregado, por exemplo, na presença de clientes ou colegas, pode resultar na rescisão do contrato sem justa causa. Demissão sem justa causa.
e também resultar em multas e punições legais ao empregador. A advertência também deve ser aplicada antes de qualquer outra penalidade. Assim, evita-se que não seja dada a chance prévia ao empregado de tentar recuperar-se do comportamento. É exigido também pela advertência que ela seja verbal primeiro, né? Você não pode logo aplicar uma advertência escrita. Depois que vem a escrita, antes da advertência escrita, deve haver uma advertência verbal com a presença do empregado, apenas, só ele. Toda advertência deve ser escrita em duas vias para o empregado e o empregador, descrevendo a falta do empregado e o que era esperado dele, respeitando as convenções de trabalho e também o regimento interno da empresa. Deve conter também o resultado, no caso de reincidência. Geralmente os empregadores dão 3 advertências antes de uma suspensão, mas há casos em que 2 advertências já geram uma suspensão, dada a gravidade do problema. Não se esqueça de ressaltar na advertência escrita que o empregado concorda que já foi avisado verbalmente da falta cometida e direcionado ao comportamento correto que deveria ter executado. Quanto à assinatura de 2 testemunhas, além da assinatura do empregador e do empregado que recebe a advertência, ela deve conter a assinatura de 2 testemunhas. Estas também são usadas quando o empregado não aceita ou não quer receber a advertência, sendo a assinatura delas válidas com a presença do empregado, desde que também esteja na advertência o reconhecimento de que o empregado não aceitou o aviso. Cabe ressaltar que a advertência deve ser lida em voz alta, na presença de 2 testemunhas e do empregado, concorde ele ou não com a punição. Quanto ao registro em cartório, muitas empresas já adotam esse procedimento para dar mais valor legal às suas advertências. Não é necessário, não é obrigatório, mas alguns tribunais de trabalho têm aceitado melhor advertências que têm este procedimento jurídico, dá um respaldo maior. E quanto ao registro, no arquivo do empregado, bem, toda advertência deve ser anexada ao arquivo do empregado. Outro detalhe é a questão do bom senso. Suponhamos que seja a 2ª ou 3ª vez que o empregado comete a mesma falta. Porém, a primeira vez que ele cometeu a falta, recebeu uma advertência e esse tempo foi há 3 anos atrás. Como disse lá no início, não há tempo para prescrever uma advertência. Porém, dada aí a diferença entre as faltas do empregado, geralmente há uma interpretação como um tipo de prescrição pelo juiz do trabalho, não caracterizando então a demissão por justa causa ou uma punição maior. Por isso, ressaltamos o bom senso, que inclui prescrever informalmente uma advertência após 1 ano. É importante consultar um advogado caso haja interpretação de má-fé por parte do empregado. Bem, para concluir, a partir de agora, eu vou sempre deixar modelos de documentos anexos para que você possa baixar, possa aproveitar. Dessa forma, eu disponibilizarei modelo de advertência neste vídeo para que você possa utilizar como base ou apenas para conhecer melhor a dinâmica. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.